Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao nosso estudo sobre o livro Castelo Interior de Santa Teresa. Nós estamos estudando as sextas moradas e a aula de hoje é sobre o 7º capítulo. Esse capítulo pode ser dividido em duas partes. Do 1 ao 4 nós temos o pecado do místico, como ele entende essa sua condição de pecador. E do 5 ao 15 nós temos a grande defesa que Santa Teresa faz da humanidade de Jesus Cristo. Inicialmente nós podemos nos perguntar qual a relação entre um tema e o outro que parece estar tão desconexos. Na verdade, o místico faz, nessa sua relação com Jesus, a experiência de ter sido perdoado, de ter sido salvo dos seus pecados. E experimenta Jesus como o seu Redentor, como o seu Salvador. Ele faz uma profunda experiência da misericórdia de Deus nesse contato com Jesus. Porque Santa Teresa interrompe a narração que ela estava fazendo dessas graças místicas para agora regressar ao assunto do pecado. Aqui nós nos deparamos com o realismo teresiano, porque por mais alto que seja, o voo místico nunca perde a consciência de que nós somos feitos de barro, da nossa condição de pecador. E agora, desde o cume da vida mística, se pode dizer que se tem uma consciência melhor do pecado, se tem uma consciência melhor das suas consequências, dos seus danos e do grande prejuízo que causa a alma. Pode parecer que essas almas que receberam uma comunicação tão íntima de Deus já estão tão seguras da salvação de Deus que já não choram mais os seus pecados. E dirá Santa Teresa, isso é um grande engano. Porque quanto mais cresce a nossa relação com Deus, mais cresce também a nossa consciência de que somos pecadores. E aumenta a dor na alma. Aumenta a dor não porque pensa ser castigado por Deus ou condenado por Deus, mas aumenta a dor porque percebe melhor a sua ingratidão, o tanto que recebeu de Deus e o tanto que foi ingrato às graças de Deus. Por isso, a compreensão do pecado aqui é uma compreensão a partir do grande amor que recebe de Deus. Não é uma questão de escrúpulo, não é o medo do inferno, da condenação, mas sim pensar que ainda pode ofender a Deus. E teme que Deus distancie a sua mão e que, distanciando a sua mão, ele volte a pecar. Como eu disse, precisamos compreender o pecado desde a ótica do amor, como ingratidão ou não correspondência ao grande amor que Deus tem para conosco. A alma, então, experimenta aqui o perdão de Deus e que acaba sendo para ela um grande martírio, porque ela tem plena consciência do tanto que ela recebeu de Deus. É comum entre os leitores de Santa Teresa tomar consciência dessa repetida frase, afirmação que ela faz, de que ela diz assim, sendo eu tão pecadora e ruim. Em outros momentos diz, sendo eu mulher e ruim. A que se deve? Certamente não é apenas aqui um recurso da linguagem, mas é essa viva consciência do amor de Deus e também a solidariedade com todo o gênero humano. O místico experimenta todo o pecado humano como se fosse seu. E ao falar da condição de pecador, está falando da condição de pecador de toda a humanidade. E ela se solidariza com essa condição de pecador. Na sequência, Santa Teresa então introduz o segundo tema que ela vai abordar nesse capítulo, da mesma forma como ela introduziu o primeiro de uma forma dialogal. E a questão aqui
é que pode parecer que a pessoa que vivenciou essas grandes graças de Deus tão elevadas já não precisa mais meditar na humanidade de Jesus. Santa Teresa já havia abordado essa questão no capítulo 22 do Livro da Vida. No entanto, nós sabemos que esse Livro da Vida já não está mais em suas mãos, está sob o domínio da Inquisição, e ela vê como um assunto muito central e por isso retoma aqui e quer orientar novamente as suas monjas. A orientação que Teresa havia recebido é que quanto mais elevado o estado da mística, mais incorpórea deveria de ser a sua representação da divindade. E se assim fosse, então seria necessário, nesse grau tão elevado, abandonar a meditação sobre a humanidade de Jesus. Teresa não está de acordo com esse pressuposto e recorda que de Jesus vêm todos os bens. Teresa se opõe a toda tentação angélica ou mesmo espiritualista que despreza a dimensão humana e que despreza a dimensão corpórea. Dirá em outra parte que nós não somos anjos e que seria grande atino nós viver ignorando essa nossa condição humana. Teresa também, para defender o seu ponto de vista, ela questiona como nós podemos avançar na vida mística se nós perdemos este grande guia que é nosso Senhor Jesus Cristo. E recorda as palavras do Evangelho para fundamentar. Jesus se apresentou como caminho, em outra parte disse que é luz, e disse também que ninguém chegaria ao Pai se não fosse por meio dele. E também recorda a afirmação de Jesus que diz: quem me vê, vê o Pai. Aqui, quem sabe, entraria uma pergunta. O que Santa Teresa compreende por humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo? Humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer Jesus na sua história da salvação, tal como se revelou a nós e que está presente no Evangelho. E que faz muito bem para nós meditar sobre a vida de Jesus, sobre a sua mensagem, sobre os seus ensinamentos, sobre os seus atos, pensar e meditar os seus sentimentos. Teresa propõe essa meditação que tão bem traz, que é meditar sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Teresa reprova toda atitude de espera passiva, entendida aqui essa espera passiva como a espera de reviver aqueles deleites e consolos que havia vivido naquelas graças místicas. E dirá que não fiquemos como bobos perdendo tempo à espera do que uma vez nós recebemos. E o que nós podemos fazer ativamente é trazer sempre presente o mistério de Jesus na nossa vida. Teresa responde também a uma outra objeção que certamente provém das suas filhas, que é de quem já chegou à perfeição da contemplação e que já não consegue mais meditar. Dirá aqui Santa Teresa que a incapacidade de meditar sobre os mistérios da vida de Jesus não se dá pelo desprezo a esses mistérios, mas porque a alma já chegou a uma compreensão mais perfeita desses mistérios. E que para esta alma basta ela recordar, ver uma imagem e todo aquele amor se incendeia novamente na sua alma. Então, importante, fundamental para Santa Teresa este caminho seguro da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Teresa defende porque acredita que por meio desse caminho vêm grandes bens para a alma e mesmo quando a alma chega nas sétimas moradas, mesmo lhe acompanha esta boa presença, esse bom mestre que é nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos então que nossa vida espiritual esteja sempre muito unida a Jesus, tal e qual
nós encontramos no Evangelho. Por isso, uma espiritualidade sólida sempre se fundamenta na Palavra de Deus. Reze junto comigo. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Que Deus te abençoe.